Mas já que fui incumbido aqui da tarefa, da missão, de falar sobre uma das figuras mais significativas do século XX, eu espero poder levar essa missão a um bom termo, né? E para isso eu conto com a paciência de vocês, tá? Então vamos lá. Antes de falar sobre o escritor, sobre a obra e a vida desses grandes escritores, desse grande nome do século XX, eu queria falar sobre São Tomás de Aquino. Mas não entre em pânico porque a palestra não é sobre religião, tá? São Tomás de Aquino foi um frade dominicano que viveu na obscuridade do século XIII. Um século, aliás, que não se produziu nada além de trevas, né? Uma época muito difícil. São Tomás de Aquino é um dos três doutores da igreja, uma mente brilhante da humanidade. E ele tem o mérito, além de ser uma mente brilhante, tem o mérito de ter resgatado os textos de Aristóteles, né, que estavam esquecidos havia mais de 1500 anos. Então, usando os princípios de Aristóteles, São Tomás de Aquino vem revolucionar o pensamento cristão, ao fazer uma fusão entre fé e razão. Pois bem, aliás, eu até penso que São Tomás de Aquino, ao desenvolver esse pensamento, ele antecipe a Renascença em pelo menos uns 200 anos, né? Porque quando ele faz essa união entre teologia e ciência, ele cria um pensamento inédito. E dentro dessa união, Tomás de Aquino propõe 5 teses, né, 5 teorias, que são teorias quase matemáticas, que vêm a provar a existência de Deus. Eu digo que se São Tomás de Aquino tivesse conhecido Franz Kafka, ele certamente o teria incluído como sendo a sexta prova da existência de Deus. Quem é Franz Kafka? Quem é essa figura algo enigmática que estamos aqui essa noite para discorrer? Kafka nasceu no dia 3 de julho de 1883, né, na cidade de Praga, no que hoje vem ser, no que era então o Império Austro-Húngaro, né, e hoje faz parte da República Tcheca. Então imaginamos que em 1883 era um mundo absolutamente diferente, né, do que ele vem a morrer apenas 41 anos depois, né, em 1924. Então, quando Kafka nasce, a gente ainda está num mundo que não existia lâmpada elétrica, né? As cidades eram iluminadas com lamparinas a gás, dependendo da cidade, um pouco menor, lamparinas de azeite que iluminavam as cidades. Quando Kafka nasce, ainda não existia o rádio, né? Os primeiros experimentos feitos com rádio por Guglielmo Marconi, a partir dos anos 1870, na Itália, ainda é muito experimental, então não existe rádio, não existe carros, não existe as estradas de ferro, ela ainda não interligam as principais cidades. E quando Kafka morre, em 1924, é um mundo completamente desfigurado, né? Imagine que quando Kafka morre, a gente já tem a profusão de carros movidos a combustão na Europa e nos Estados Unidos é bastante grande. O telefone já é uma realidade, né? O rádio, enfim, e também até os aviões já é uma realidade. Imagine que quando Kafka nasce, as cidades mal eram iluminadas, e quando ele morre, já tem aviões sobrevoando os céus. E o avião, apesar de ainda não ser uma realidade do ponto de vista comercial e turístico, ele é uma realidade do ponto de vista militar, uma vez que ele é usado em grande escala na Primeira Guerra Mundial, no primeiro conflito mundial de 1914. Que, aliás, se comemora agora 100 anos, né, da Primeira Guerra Mundial. Mas o que eu estou dizendo, né, comemorar uma guerra parece que não é adequado. A gente está lembrando a guerra para talvez não poder repeti-la. Então, esses dois mundos em que Kafka nasce vai influenciá-lo de forma absolutamente profunda, né? Um sujeito que vive apenas 40 anos, 41 anos e vive no mundo, vem ao mundo onde não existe nenhuma tecnologia, basicamente, e morre com um mundo completamente tecnológico, né, por assim dizer. Então, nesse aspecto, o Kafka também tem, ele vai ser influenciado até pela sua própria cultura, né? Como se dá isso? Bom, Kafka ele era austríaco, ele era alemão,
ele era tcheco e ele era judeu. Sendo que, no entanto, ele não era nada disso. Então, ele primeiro tem a influência de um mundo complexo, não é? E depois a influência da sua própria identidade cultural. Nesse transtorno em que ele vive, em que ele se identifica, é interessante de observar o que ele diz aqui. O que tenho eu de comum com os judeus? Mal posso dizer que tenho algo de comum comigo mesmo e deveria ficar quieto no meu canto, satisfeito de poder respirar. Bom, esse pensamento de Kafka, ele denota, além de um espírito livre, né, um espírito livre de grilhões, sejam eles nacionalistas ou mesmo religiosos, mostra também um aspecto, por assim dizer, profético na obra de Kafka, né, satisfeito de poder respirar. No entanto, essa concepção profética, premonitória, ela é recorrente em grandes artistas. Em 1938, o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade escreve um livro chamado O Sentimento do Mundo. Nele, ele diz exatamente isso. Coração orgulhoso, tens pressa em confessar tua derrota e adiar para outro século a felicidade coletiva. Aceitas a chuva, a guerra, o desemprego e a injusta distribuição, porque não podes, sozinho, dinamitar a ilha de Manhattan. Bom, parece que foi exatamente isso que aconteceu em 11 de setembro de 2001, quando fundamentalistas islâmicos literalmente implodiram a ilha de Manhattan, onde ficavam as Torres Gêmeas. Em 1822, o poeta Heinrich Heine, alemão, escreveu que aquele que queimar livros também queimará homens. 132 anos depois, a gente vai ver aqui essa foto, do dia 10 de maio de 1933, aliás, a exata data em que o Partido Nazista subiu ao poder na Alemanha, de membros do Terceiro Reich, né, membros do Partido Nazista, queimando livros de escritores que não eram simpáticos ao regime nazista. É claro que eu não vou mostrar aqui fotos de pessoas sendo queimadas nos fornos do Holocausto, né, as minorias, etc. e tal, porque seria chocante. Onde entra a profecia de Kafka neste aspecto? No texto A Construção, que é uma mescla entre uma novela e um conto, a diferença é muito tênue entre os dois, Kafka relata a sombria história de um animal, talvez uma topeira, que freneticamente passa a construir um abrigo subterrâneo, uma construção, com algum temor de que algum mal na superfície venha aniquilar a sua espécie. Pois bem, isso são fotos de alguns judeus, de como eles viviam no auge, né, ou pelo menos durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Judeus vivendo em situações absolutamente precárias, né, em porões, em sótãos, assoalhos, etc. e tal. Mas não é só isso. Nesse mesmo texto da construção, a construção, é interessante observar que nesse texto, Kafka ele se detém ao informar que a construção ela é um contínuo, ela não acaba em si, não é como uma casa que se ergue e acaba. A construção é contínua. Isso é uma previsão absolutamente atual de como vivem os judeus hoje. Né? Imagine que o personagem, ele diz que... deixa eu pegar aqui a minha cola. Ele diz que a construção, ele faz essa construção por medo da intranquilidade, de perder a tranquilidade. Né? E talvez seja isso que a gente veja acontecer em Israel hoje, quando a população de Israel perde a tranquilidade ao saber que pode cair um foguete a qualquer momento. Outro exemplo da questão da ação premonitória em Kafka, ela se dá também com o livro O Processo. Vou fazer um brevíssimo relato do processo. No processo, um homem, uma pessoa absolutamente normal, ela acorda, né, com agentes do Estado dentro do seu quarto, lhe dizendo que ele está preso, né, está sendo acusado por um crime que ele não tem a mais vaga ideia de que tenha cometido. Puxa vida, hein?
Parece que Kafka também previu essa situação quando vemos aqui essa charge da ilha de Guantánamo, em Cuba, onde o governo americano hoje mantém presos alguns, obviamente, reconhecidos e notórios terroristas, mas que a ilha de Guantánamo, tem aqui alguns doutores que podem até falar melhor que eu do que isso, a ilha de Guantánamo é uma aberração do ponto de vista jurídico, né? Na verdade, é um tribunal de exceção em que as pessoas são condenadas e julgadas no mesmo ato. Elas não passam por um processo legal. Como Kafka previa, né? A mão forte do Estado esmagando, ainda que as pessoas que estejam lá em Guantánamo sejam terroristas, elas deveriam passar por um processo legal, né? A ilha de Guantánamo, que fica em Cuba, na verdade, ela foi arrendada pelo governo americano antes da Revolução de 59, e o governo mantém ela até por uma conveniência, porque já que dentro do Estado americano não poderia fazer esse tribunal de exceção, eles usam essa ilha para cometer essa atrocidade e, óbvio, confirmar essa previsão de Kafka. Agora eu quero entrar aqui num outro componente da obra de Kafka, que é a burocracia. Kafka se ocupa sobre o processo burocrático e os efeitos que eles causam na vida do homem moderno, né? A linguagem de Kafka, os textos dele, na verdade, a leitura de Kafka não é uma leitura, por assim dizer, prazerosa, né? O sujeito está num dia de sol e fala, vou ler Kafka. Não, ninguém faz isso. Porque Kafka ele usa uma linguagem cartorial, a linguagem dele é burocrática justamente para dar a medida e o sentido do que ele está retratando. Ele usa esse artifício literário para fazer com que o leitor também se sinta inserido nesse mundo opressivo, nesse mundo angustiante. Aliás, eu acho até que Kafka, dos grandes autores, ele é o único que não se ocupa da psicologia humana. A gente não vai encontrar nenhum personagem de Kafka que tenha uma preocupação psicológica muito forte, porque ele, talvez até baseado nos ensinamentos de Aristóteles, que ele lia também, ele entende que o homem é fruto do meio em que vive. E na verdade, Kafka entende que esse meio, toda essa estrutura social criada pelo homem, né, todos os tribunais, as grandes corporações, ela na verdade influencia o homem a agir como ele age, né, de forma mecânica, enfim. Podemos ver esse processo aqui na verdade está falando aqui que é o grande ditador, mas essa imagem do filme Tempos Modernos, de 1936. Dirigido por Charlie Chaplin, aliás. E essa imagem, eu não sei se Chaplin teve a intenção de de usar essa imagem como um sintoma de Kafka, mas é uma imagem absolutamente kafkiana, né? Ou seja, o homem enredado numa engrenagem gigante, de qual ele está também inserido, de qual ele está também, de alguma forma, participante, sem o menor poder de contrapor essa loucura, né? Um outro romance também de Kafka, chamado O Castelo, dá também uma exata dimensão e noção desta situação de alienação. Em O Castelo, Kafka retrata a figura do personagem K. Aliás, ele usa só a letra K, né? Kafka ia se dar bem na era do Twitter, né? Que ele é sempre muito econômico. E esse personagem, ele é um agrimensor, na verdade. Um agrimensor é aquele profissional que faz a medição de terras. Ele é chamado para fazer a medição das terras do castelo. No entanto, ele jamais tem permissão para entrar nesse castelo. Então, ele passa por toda uma via crucis na aldeia que circunda o castelo, né? Vivendo de forma absolutamente precária também, e sem jamais poder entrar nesse castelo. Então o livro acaba sem que ele consiga adentrar o castelo. Isso me faz lembrar o mito de Sísifo. Sísifo, esse quadro aqui é pintado por Tiziano, mostra a figura de... Sísifo, na verdade, é um personagem da mitologia grega que deve ter feito alguma traquinagem com os deuses, e os deuses, como castigo, fizeram com que Sísifo levasse essa pedra até o cimo de uma montanha,
e quando ele chegava em cima, uma força irresistível fazia com que essa pedra rolasse de novo. Então Sísifo tinha que pegar a pedra de novo, subir e descer com ela, enfim. Isso é um sintoma kafkiano, ou seja, um trabalho que não faz o menor sentido. Então, tem tudo a ver com a mensagem de Kafka. Agora eu queria entrar aqui na questão... Deixa eu tomar um pouco de água. Na questão da mitologia em Kafka. A questão da mitologia em Kafka também é um outro fenômeno muito presente, né? A mitologia em si, ela encerra alguns símbolos, né? Os símbolos são uma força invisível que torna a mitologia próxima do homem comum. Então, onde a gente pode encontrar esses símbolos, né? Na própria Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, no Gênesis, onde é relatado o pecado original, né, a queda do homem, fala-se que Eva, seduzida pela serpente, foi convencida a comer do fruto proibido. No entanto, esse fruto, pela tradição popular, caiu no gosto como sendo uma maçã. No entanto, a Bíblia, o texto original em hebraico, jamais se refere a uma maçã para classificar o fruto. Não se fala apenas de um fruto. Na verdade, se fosse para eu representar, eu diria que é um abacaxi, né? Não é jamais uma... Abacaxi não seria uma maçã. E esse quadro aqui do pintor flamenco, Peter Paul Rubens, do século XVI, a gente vê aqui uma Eva, está um pouco desfigurado, mas a gente vê uma Eva aqui de dimensões um pouco... E vocês percebem que a Eva não é a Gisele Bündchen, né? Mesmo porque a Gisele Bündchen não faria sucesso no século XVI. O conceito de beleza era outro. Então a gente vê aqui, nessa representação de Rubens, a Eva sendo seduzida e recebendo essa maçã. É interessante observar que, por que a maçã? Né? Como essa tradição, esse conceito de que a maçã seria o fruto, né, proibido, seria o símbolo do pecado, é interessante observar que como isso se tornou muito popular a partir do século V depois de Cristo. Em latim a palavra maçã é malum, e maçã também tem a mesma raiz. Maçã e mal tem a mesma raiz, malum e malum, ou seja, malum para descrever o mal, malum para descrever a maçã. Então, talvez baseado nisso, a arte sacra do século XVI tenha usado a maçã como o símbolo do pecado. Com Kafka acontece da mesma forma, né? A gente vai encontrar no seu livro mais conhecido, né, talvez não seja o melhor texto de Kafka, né, que é a Metamorfose, todo mundo já ouviu falar da história da barata. Aliás, do ponto de vista artístico, é um prodígio que Kafka tenha escrito esse livro em apenas 22 dias, né? Costuma ser um desastre escritores escreverem livros em tão pouco tempo, porque o resultado não costuma ser muito bom. Eu lembro que Dostoiévski, que vivia sendo sufocado por dívidas de jogo, escreveu um livro que chama O Jogador, até. Em 30 dias, e o livro é um desastre, né? Do ponto de vista literário, é um desastre. E Kafka conseguiu fazer a Metamorfose, que, aliás, é um dos textos mais importantes do século XX, num prazo tão curto, e teve um êxito absolutamente absurdo. Então, na Metamorfose acontece a mesma coisa. Como eu preciso voltar mais à frente a ela, só para fazer um breve relato do livro, que mais ou menos está no inconsciente popular, de que um homem acorda transformado numa barata. Só que Kafka jamais se refere a uma barata. O termo que ele usa para designar, Kafka escrevia em alemão, o termo que ele usa para barata é Ungeziefer, que em alemão significa literalmente inseto, um inseto monstruoso, nada mais. Se Kafka quisesse usar o termo barata, né, ele usaria Kakerlak, que é o termo alemão equivalente para barata. Mas, de qualquer forma, no inconsciente coletivo, nada convence as pessoas de que não é um inseto, é uma barata. Então a gente vê aqui essa charge do Google, né? Aliás, o Google colocou isso no ar
quando se completou 90 anos da morte de Kafka, né? Então quem ia fazer pesquisa ia encontrar essa baratinha aqui, simpática, estilizada, né? Eu sei que tem gente aqui que não gosta muito de barata. E a baratinha bonitinha ficava... Aliás, eu lembro que Kafka, quando ele terminou o livro, A Metamorfose, ele pediu para o editor para que o personagem de Gregor Samsa, né, que se transforma numa barata, ele jamais fosse retratado, né? Mas os editores não resistiram, né, à tentação. Então, Kafka é assim, na cultura pop ele está presente como isso que vocês estão vendo. Uma barata feia, né, até, estilizada, em todas as concepções possíveis. Aqui a gente vê aqui esse carro aqui que fica na Alemanha. Existe uma empresa lá que chama exatamente isso, Pest Control, né? Ou seja, controle de baratas e tal, é Kafka, porque Kafka é uma barata, ninguém vai tirar. Então, a mitologia funciona da mesma forma, ou seja, da mesma forma que a maçã e o fruto, na tradição bíblica, na tradição cristã, ela funciona dessa forma, em Kafka é a mesma coisa, ou seja, o inseto e a barata, o gênero e a espécie. Eu acho até que o povo, na cultura popular, de alguma forma, ela faz isso de forma muito sábia, para facilitar, talvez, o entendimento. Eu lembro que Nietzsche, o filósofo alemão Nietzsche, quando ele escreveu, abre aspas, tudo aquilo que não nos aniquila, nos fortalece, não é isso? O povo, que é mais esperto que o Nietzsche, escreveu, o que não mata, engorda. Fica muito mais fácil o entendimento, né? Agora, eu queria entrar em outro aspecto da obra de Kafka, que é... Não, ainda eu vou voltar ainda à Metamorfose. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Então, a Metamorfose, como disse, é o texto mais conhecido de Kafka, né? O sujeito que se transforma na tal da barata, vai ficar barata, né? Não vou mudar. O que é interessante em Kafka é que pouca coisa é simples nele, né? Então, quando ele nos propõe o título de A Metamorfose, a gente é guiado diretamente para a metamorfose de um homem em um inseto. Então, para que vocês entendam, na Metamorfose, aliás, é um livro curtinho, de 60 páginas, um homem acorda, ele é um caixeiro viajante, né, tanto que aqui na imagem do Google aparece a barata aí com a malinha, porque ele era um caixeiro viajante, o Gregor Samsa, né, que é o personagem que se transforma numa barata. Vive ele, a irmã, uma irmã adolescente, e o pai e a mãe. Então, ele é o arrimo da família, ele quem sustenta a casa, não é? E é querido por todos, ele é amado pela família, pela sociedade. E, de repente, quando ele tem essa transformação, ele passa a ser desprezado pela família, passa a ser desprezado pelas pessoas e também pela sociedade. Aí eu pergunto a vocês, onde está a metamorfose? Qual a metamorfose possível? A metamorfose de um homem que se transforma numa barata? Ou a metamorfose da sociedade ou do sistema capitalista que simplesmente despreza as pessoas quando elas não são mais produtivas? Essa é a crítica, na verdade, que Kafka faz. Aliás, existem várias interpretações para esse texto, né? Há uma outra ainda que acha que o personagem que se transforma numa barata, na verdade, é um homossexual, né? E quando é revelada essa sua condição de homossexual, ele é desprezado. Aliás, isso era muito comum no início do século. Né? Imagine que o Oscar Wilde, um grande escritor irlandês, ele foi preso por ser homossexual, né? Por se declarar homossexual. Então, mas de qualquer forma, eu acho que essa interpretação fica um pouco datada. E Kafka, pelo seu poder artístico, ele não iria fazer uma datação tão óbvia quanto esta. Apesar que o mérito dos grandes artistas é fazer com que a obra seja entregue e a interpretação fique para cada um que ler e sentir que aquilo fique adequado para a sua interpretação. Agora a gente vai entrar na fragmentação da realidade em Kafka.
Esse quadro é um dos primeiros quadros que Picasso pintou, em 1906, chama As Damas de Avignon. Las Dames d'Avignon. Esse quadro hoje está no MoMA de Nova York. E, na verdade, as pessoas ficaram horrorizadas ao ver esse quadro de Picasso, né? Henri Matisse, que era um contemporâneo de Picasso, ficou horrorizado, disse que ele teve a intenção de tridimensionar ou até quadridimensionar as personagens, né? Enfim, causou um impacto profundo, né? São os primeiros passos do cubismo. E Kafka teve acesso a esse quadro. Ele, quando de uma exposição em Praga, né, na cidade que ele vivia, Kafka foi fazer essa visita, né, a essa exposição com um amigo, e o amigo dele falou exatamente isso. Veja, Kafka, como o pintor deforma as imagens, né? Só que Kafka é uma mente brilhante. Kafka ele enxerga além do essencial. Ele diz que, na verdade, o que o pintor faz é retratar algo que ainda não está na nossa consciência. Isso é um apanhado genial da parte dele. O Picasso, quando pintou esse quadro, né, ele estava ainda no início da carreira, em 1938 ele pinta a Guernica, que é um dos quadros, talvez o quadro mais conhecido de Picasso. E ele retrata nesse quadro, nesse Guernica, um bombardeio, né, pelas forças franquistas e nazistas na cidade de Guernica. Né? Então, o quadro, na verdade, é um afresco, né, enorme, e mostra lá todos os horrores da guerra, só que com uma interpretação cubista. E quando, em 1942, exatamente, quando a França é invadida pelos nazistas, os oficiais nazistas vão até o ateliê de Picasso, né, mostram a foto de Guernica, né, para Picasso, e perguntam: foi você que fez isso, Picasso? Ele falou: não, foi vocês. Foram vocês que fizeram isso, não fui eu. Então, Picasso e Kafka, eles têm essa união do ponto de vista artístico muito perene, muito forte. Eles, no seu entendimento, eles não fazem uma leitura óbvia da sua arte. Então, a metamorfose não é uma mera barata, da mesma forma que o cubismo, com as suas formas tridimensionais, não é apenas uma imagem simples. Ela tem um algo a mais que, claro, vai ser descoberto e analisado pelas pessoas que vão apreciar a arte. Aliás, eu digo que a vida de Picasso e Kafka, elas são ao mesmo tempo iguais e distintas, não é? Porque Kafka morre com 41 anos, né? Um sujeito absolutamente inseguro, crítico de si mesmo, né? Tanto que ele pede para queimar os livros dele antes de morrer. E já Picasso era um sujeito absolutamente audacioso, né? Ele era dono de si. Ele tinha plena noção de que era um gênio, ao passo que Kafka desconhecia essa sua própria condição de gênio, né? Aliás, eu acho que a genialidade fica até mais genial quando se desconhece que se é um gênio. Nesse aspecto, eu acho até que a vida de Kafka se iguala muito à vida de Van Gogh, porque ambos morreram jovens, né? Van Gogh morre com 37 anos de idade. E ambos não tiveram reconhecimento em vida, né? Não tiveram a glória, né, pela sua arte. E também tem um outro fato que é muito comum entre os dois artistas, né, tanto em Picasso, tanto em Van Gogh quanto em Kafka, que é alguém que salvou a sua obra. Este que está aqui do lado, eles estão aqui na Dinamarca, no balneário na Dinamarca. Esse é Max Brod. Max Brod é um amigo de Kafka que salvou. A gente deve a obra de Kafka a esse sujeito, que ele acabou sendo o herdeiro literário de Kafka, no testamenteiro de Kafka, e salvou a obra de Kafka. Então, se não fosse ele, a obra de Kafka praticamente não existiria. E exatamente ocorre também com o Van Gogh. Essa talvez seja, o Van Gogh que está aqui do lado, essa talvez seja uma das poucas imagens de fotos de Van Gogh. Então está aqui Van Gogh e o irmão dele, Theo. Aliás, eu digo que não houve ou haverá um irmão igual a Theo. Não há. O que este irmão
fez para esse outro irmão, a gente não vai encontrar paralelo em nenhum lugar. Então, mais uma vez, a obra de Kafka, a vida de Kafka se une à vida de Van Gogh neste aspecto. Não é? Aqui vemos também, podemos ver, esta é uma das irmãs de Kafka, né? Ottla. Kafka teve 3 irmãs, as 3 foram mortas, né, em campos de extermínio nazista, né, em 1942 e 43, respectivamente. E seria o mesmo destino que Kafka teria se tivesse vivido apenas mais 12 anos. Ele certamente teria sido morto pela sua condição de judeu na Alemanha. Então esse é um breve retrato de Kafka, né, uma figura absolutamente brilhante, uma das glórias da civilização, uma força da natureza. Um homem, eu lembro que ele ficou, eu li que ele ficou deprimido durante a Primeira Guerra Mundial. Talvez ele ficasse horrorizado hoje ao ver que nessa atual guerra agora em Gaza, as pessoas sobem nas colinas da Cisjordânia, de Israel, para ver as bombas caírem. Na Palestina, ele ficaria horrorizado com isso, né, porque é uma banalidade, a guerra se tornou um fenômeno banal. E, enfim, é isso. Espero que vocês tenham apreciado aqui a exposição. Obrigado.